Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília nesse domingão de meu Deus, depois de curtir com a família, de curtir churrasco, tomar uma cerveja, de passar um dia maravilhoso, acompanhar os jogos do Vasco agora no fim do dia, e a gente vai vir aqui para poder trocar uma ideia, fazer um balanço desses dois jogos que aconteceram hoje, né, principalmente o término da pré-temporada no Uruguai. Agora o Vasco volta para o Rio de Janeiro para encarar o Campeonato Carioca e os compromissos na temporada, né? A gente vai aqui pontuar o que tem de positivo, o que tem de negativo. Antes eu vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele continuar sendo indicado no YouTube. Olha, antes de falar do jogo no Uruguai, que acabou até com briga, eu quero trazer aqui meio que um resumo do que eu vi do Campeonato Carioca. Se eu fosse fazer um resumo aqui de se vira nos 30 e para falar do Campeonato Carioca, eu ia dizer só o Herediano e ponto final. Se você for pegar esse time do Campeonato Carioca para aproveitar ele na temporada, com o elenco principal, só o Herediano. E é o único que não quer ficar. Quem a gente quer, não quer ficar. É uma pena, porque o Herediano vem fazendo partidas interessantes. Hoje, mais uma vez, o Vasco entra no Campeonato Carioca repetindo a escalação do jogo de estreia, que venceu por 2-0. House, Miranda, Capasso, Zé Vitor, Leandrinho, Barros, Cocão, Rodrigo, De Lucas, Herediano e Paixão. Um primeiro tempo horroroso, aonde o destaque foram negativamente os dois ali, né? O Capasso, pode chamar de Cabaço de novo, e o House. No primeiro gol do Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro, que inclusive o Guga usa o escudo do Sampaio Corrêa do Maranhão, um vacilo dos dois ali, né? O Capasso que recua a bola na fogueira para o House, mas dava para o House ter chutado tanto para a lateral quanto para a linha de fundo, enfim, dava para ter espanado e não tentado dar um olé no jogador do Sampaio Corrêa, e o Vasco toma um gol de vacilo. Logo em seguida, a gente toma um gol e um jogador que chega com muita facilidade, né, com a cobertura do Capasso. O Capasso, você vê que ele está lento, pesado, não consegue acompanhar. O jogador bota a bola na área, que quica ali, e o outro vai e faz um gol, que seria o segundo gol do Sampaio Corrêa. Então a gente sai em um primeiro tempo horroroso. Não, a gente ainda faz um gol, né? Porque o Vasco precisava de um gol, e o Vasco faz um gol com assistência do Herediano, né? Um gol do Barros de cabeça, e no segundo tempo volta com um golaço do Herediano, né? De quem sabe bater com a canhota, puxa para o lado esquerdo, coloca na bochecha da rede ali, faz o 2-2, e logo em seguida o Vasco chega a virar, mais uma assistência do Herediano e uma bola parada, coloca com maestria na cabeça lá do Paixão. Paixão faz o terceiro gol, a gente vira e depois toma um gol do Sampaio Corrêa, que o jogador agora do lado direito entra com facilidade e acerta um chute também maravilhoso, pega na veia e a bola entra na gaveta do goleiro House. Então, assim, balanço do que eu vi no Campeonato Carioca nesses dois jogos. É bom para você botar quem não está tendo oportunidade para rodar e a gente não sai com tanto prejuízo, que é uma vitória e um empate. Lembrar que o Flamengo empatou hoje, o Fluminense empatou na primeira rodada, o Botafogo é que está se destacando, está com 2 vitórias, mas o Botafogo não está jogando com o time alternativo. Está rodando o elenco, mas não é um time alternativo. Então, empate do Vasco, né, com uma vitória, 4 pontos da molecada, e para mim, condições para jogar no time principal, só o Herediano. Só o Herediano. Agora vamos falar do time principal, que entra em campo já no intervalo do jogo do Campeonato Carioca. A escalação é aquela que eu tinha falado aqui durante a semana: Léo Jardim, Paulo Henrique e o Piton fazendo a função de ala, né, os jogadores com mais liberdade. A gente entra com 3 zagueiros, que foi o Medel, o João Vitor e o Léo, fazendo uma trinca e liberando os alas. No meio de campo, Jair, Paulinho e Payet, e David Verrete no ataque. Primeiro tempo morno, assisti alguns lances, porque eu estava ligado no Campeonato Carioca.
Segundo tempo, de fato, eu assisti o segundo tempo todo, ele faz uma mudança, entra com o horroroso Praxedes, cara. Que jogador horroroso, não tem condição, não tem condição. Pode ser um bom garoto, pode ser um bom pai de família, sei lá se é pai, né? Pode ser um cara do bem, pode ser um profissional dedicado, mas jogador de futebol ele não é, cara. Ele triste. Entrou, aí muda o esquema, sai o zagueiro, tira o Medel, fica o João Vitor com o Léo Pelé, a gente passa a ter 4 jogadores no meio de campo. Interessante a modificação, por quê? Porque você tem o Praxedes, o Paulinho, quem era o outro, cara? Praxedes, Paulinho e o Payet, né? O Jair Payet. Então, você deu mais liberdade para o Payet subir. E quando o Payet teve liberdade, ele foi o melhor jogador em campo, né? Tanto no domínio, nas viradas, nas bolas investidas, enfiadas, no passe. Um jogador diferente. Quando eu falei isso aqui, teve gente que criticou. Ele é um jogador diferente. E tá fininho e tá motivado. E é do Payet que sai o gol da vitória do Vasco em um lance que o jogador faz a linha de fundo, o David ganha, né? Persiste ali na jogada, ganha a bola. Vai para cima do jogador e cruza, o Praxedes vai tentar dominar, a bola sobra para o Payet, que coloca para dentro, 1-0. Depois a gente viu várias modificações, entrou o Rojas na zaga, depois entrou o Pumita, entrou o Serginho, Zé Gabriel, Ryan, enfim. Mas aí depois só foi butinado e confusão, vou mostrar os lances aí para você, né? Os caras começaram a bater no Payet, bater no Rossi, e uma confusão do caramba. E olha que é um amistoso, hein? Olha que é um amistoso. A gente está falando de um jogo que não valia um troféu, né? Mas é um troféu simbólico, gente. Não é título de absolutamente nada, né? O que vale agora, volta para cá para a gente poder conversar, o que vale agora é fazer um balanço. É claro, é óbvio que é legal a gente fazer esse balanço com o time não tendo perdido. O time principal ganhou 2 jogos, por 1-0, não tomou gol, que eu falei que o time está mais qualificado defensivamente, né? Não tomamos gol, teve um vacilo do Payet, recuou a bola pro Léo Jardim, quase que aconteceu o que aconteceu no Campeonato Carioca também. Mas a gente não toma gol, só que algumas deficiências, principalmente com relação ao meio de campo, como um volante, não dá para depender do Payet. Um homem de velocidade, não sei se o Watson vai ser esse jogador de lado de campo, né? E pelo menos, eu não vou falar assim, se eu fosse por ordem de prioridade, se você tem um Payet organizador de jogadas, um Paulinho, eu acho que nem tanto um jogador, um meia de criação, se vir, melhor ainda, mas urgentemente um volante e um atacante. A gente precisa melhorar e ofensivamente, né? Você vê, o Verratti foi nulo, né? A gente precisa melhorar a qualidade desse meio de campo para o ataque, para a gente poder ter mais condições de jogo. Por quê? Porque o Deportivo Maldonado é um time mas muito limitado. O jogo que a gente teve hoje contra o Sampaio Corrêa também é outro time muito limitado. Eu acreditava em vitória fácil nos 2 jogos e não veio essa vitória fácil. Foi apertado 1-0 e a gente empatou jogando no Campeonato Carioca. Então é legal para a gente poder fazer, trair a desgraça do cachorro que começa lá. Não estava latindo até agora, parece que ele ouve a minha voz. E olha que eu tô aqui no 2º pavimento aqui, ele escuta lá da casa do caralho. Mas é isso, ponto positivo é conseguir ter uma defesa mais sólida, não tomar gols, sair com 2 vitórias, né? Isso o time principal. E mesmo assim, manter a pegada no Campeonato Carioca com 4 pontos que vão ser importantes para o decorrer do campeonato. A gente vai encarar o Madureira, agora o Vasco deve voltar com o time principal, vem para Brasília, vou estar lá sim no jogo, com certeza no Mané Garrincha, depois vai para Uberlândia, e é isso, agora é dar sequência e principalmente reforçar o time, porque a gente não tem um time titular ainda. Eu cansei de ficar falando negócio de tanta notícia com relação a esse Cuejá, o Luciano Rodrigues e o Sforza, que já deu no saco. Reparou? Não falei hoje, não falei ontem, aí não vou ficar falando desses caras não, porque isso já deu no saco. Eu não acredito nessa empresa vagabunda
que estão esperando sair o dinheiro do PEC, estavam esperando sair a grana do patrocinador, que foi cancelado, parece que não vai ter mais o patrocínio com a Estrela Bet. E só uma última informação que eu acabei esquecendo de dar ontem, aquela multa que eu falei que o Vasco pagou para PixBet, né, por rompimento de contrato de 4 milhões de reais, ela não existiu, tá? O Vasco não pagou absolutamente nada, porque a empresa estava falhando com seus compromissos, não estava atrasando os pagamentos, e aí o Vasco rescindiu o contrato com a empresa sem ter que pagar absolutamente nada. A mesma coisa que dava para ter feito com a 777 quando eles atrasaram dizem que mandaram uma grana para o Vasco, né? Só que o seu Jorge Salgado ficou segurando. Cara, tá saindo amanhã, né? Vá pro diabo que te carregue, você e essa gestão de gente safada e que não pise nunca mais no Vasco, porque de longe a pior desgraça que aconteceu num clube de futebol é essa gestão do Jorge Salgado. O Pedrinho, eu ainda vou dar um voto de confiança pro Pedrinho, mas o grupo dele, eu não confio no grupo do Pedrinho. Edmundo, Renato Brito, todos ali que são relacionados o Salomão lá, todos eles que são relacionados a esse grupo que sacaneou o Vasco em 2 eleições, que apoiou a venda do Vasco para 777, esses aí eu não confio, tá? Vamos ver o que o Pedrinho vai fazer assim que ele assumir. Curte o vídeo, se inscreve no canal, uma semana abençoada, fique com Deus, saudações vascaínas.